tendo em vista uma possível crise, eu deveria vender as minhas ações de crescimento? O que eu faço nesse momento de crise? Então vamos lá. Como vocês sabem muito bem a minha visão, para quem me acompanha aqui um pouco mais de tempo, eu acredito numa melhora econômica de curto prazo, sempre acreditei numa alta das ações no curto prazo. Entretanto, no médio e longo prazo a nossa economia está bastante comprometida. Então eu não tenho essa mesma visão, tá? Por isso a gente deve se expor para obter bons lucros, uma boa rentabilidade, justamente quando? Aproveitando esse ciclo mais positivo para as ações, né? Essa melhora econômica de curto prazo. Mas o médio e longo prazo está comprometido. Eu acredito que é a isso que você está se referindo. Talvez você esteja se referindo sobre alguma crise no exterior, talvez esteja se referindo a uma crise no Brasil. Estou entendendo que seja uma crise no Brasil, mas tanto faz se for uma crise exterior no Brasil. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que eu acho que vai ficar bem lúdico, bem dinâmica a forma para você entender. Olha só, eu estou mostrando aqui na linha azul o nosso índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil, tá? Pega as empresas com maior valor de mercado e com maior volume de negociação. Então não importa muito se ela é mais ou menos previsível, se ela dá lucro sempre ou não, se ela dá lucro ou prejuízo. Não. Maiores empresas com maior volume de negociação, mais gente comprando e vendendo, ponto final, tá? E na linha verde você está vendo o índice de dividendos, que são as empresas que distribuem dividendos de forma recorrente no Brasil. E o que a gente vê claramente nessa comparação aqui, ó, do índice de dividendos e do índice Bovespa? A gente vê, ó, que a gente teve aqui, ó, principalmente, vamos pegar essa última queda, ó. Nessa última queda que a gente teve a partir de 2021, o que aconteceu? Ó? As ações do índice Bovespa, elas chegaram a desvalorizar aqui, ó, 25%. Tá? Enquanto as ações do índice de dividendos chegaram a desvalorizar 16%. Né? Então, a desvalorização muito menor. Por que é uma desvalorização muito menor? Porque dentro aqui do índice de dividendos, você tem, claro, algumas empresas de commodity que se beneficiaram nesse período, empresas de petróleo, né? 2022 tivemos o início de toda essa novela que a gente vê de conflitos armados pelo mundo. Mas também aqui você tem empresa de energia elétrica, aqui você tem banco, aqui você tem seguradora, aqui você tem várias empresas mais previsíveis. Então, sem dúvida nenhuma, em todo o cenário de crise, as ações de crescimento, que não são todas que fazem parte do índice Bovespa, pelo contrário, bancos também têm uma boa participação no índice Bovespa, commodities também tem uma boa participação, mas essas outras empresas menores e setores mais resilientes não têm muita participação ou não tem nenhuma, depende muito da empresa, né, no índice Bovespa. Então, o que a gente vê? As ações que caem menos são justamente essas ações de mais qualidade, com setores menos cíclicos, empresas mais previsíveis. Então, não tem problema você focar em investir focando na multiplicação do patrimônio, no crescimento patrimonial, numa valorização do preço da ação. Zero estresse, certo? Entretanto, é bom você entender que nós estamos em um momento onde o curto prazo é muito convidativo e o médio e longo prazo é perigoso, né? E por conta disso, hoje se torna mais arriscado você investir focando em multiplicação patrimonial, né? E quanto mais o tempo passa, mais arriscado fica. Então, talvez você, acredito que até o fim do primeiro semestre desse ano, 2024, a gente não veja assim um grande motivo para ter uma grande crise. Só se vier algo do exterior, invasão de China, Taiwan, alguma coisa desse tipo, aí pode impactar forte. Mas eu vejo que ir com o tempo migrando para ações mais defensivas, muito provavelmente vai ser mais rentável. E não quer dizer que vai ser mais rentável porque vai cair menos, quer dizer que vai valorizar mais. Porque mesmo que a gente tenha inflação no futuro, empresas categoricamente mais previsíveis repassam a inflação para o cliente, né? E os clientes pagam porque é utilidade pública, né? Então, acaba que as empresas conseguem inclusive melhorar no cenário de crise, a depender do segmento que você está atuando, a depender do tipo de empresa que você escolhe, tipo de setor e assim por diante. Então, o que eu quero te dizer? Você deve vender essas ações quando a crise começar? Não, você tem que se preparar antes. Porque se a crise começar, o impacto já vai vir na bolsa. Você vai entender a crise que está entrando quando já tiver caído bastante. Tá? Então, você tem que começar a pensar os seus investimentos. Qual é o nível de risco que você quer correr? Né? E aí, com base nesse nível de risco, você pode ter, não vou focar só em empresas para multiplicação do patrimônio, vou focar em empresas também mais previsíveis. Vou focar em empresas também que tenham uma maior, talvez metade da carteira, cada uma, se você for mais conservador, foca mais em ações de dividendos, que pagam dividendos regulares. Por quê? Por causa dos dividendos? Não necessariamente. Se você gostar, tudo bem. Mas simplesmente porque elas têm previsibilidade de resultado, né? E se elas têm previsibilidade de resultado, toda queda vai ser uma oportunidade e não vai ser um risco para a empresa. Então, quanto mais o tempo passar,
e quanto maior for o seu nível, ou melhor, menor for o seu nível de tolerância a risco, mais ações perenes você deve ter a partir de agora, tá? Esse ano ainda pode ser muito positivo, a partir de 2025 eu começo a ficar um pouco mais... Claro, a gente tem que acompanhar os dados, né? Mas pensando com a minha cabeça de hoje, com a minha visão e análise de hoje, eu começo a ficar com um pouquinho de dor de barriga quando eu começo a pensar a partir de 2025 em relação a crescimento das empresas por conta desse problema que a gente tem nos indicadores de médio e longo prazo.